e ela congrega várias equipes de várias universidades que estão contribuindo e estão tentando estabelecer uma competição desses foguetes maiores. Tá? Aí esse foguete já tem que levar alguma carga útil, como algum instrumento de comunicação, medir vento, medir descargas atmosféricas, coisas que tem alguma aplicação. Tá? O DPE é o nome da equipe aqui da UFMG, chama Divisão de Propulsão Espacial, tá? E esse aqui é um foguete que eles fizeram desse porte. Tá? Então, esse é um teste que foi feito lá na UFMG, um teste cativo. Cativo quer dizer que o foguete estava preso, né, numa plataforma, e feito o teste dele. Eles fizeram o propelente, também fizeram todas as peças do foguete e toda a instrumentação de medição também desse foguete. Eles estão ainda desenvolvendo, mas demora um pouco, e como a competição não foi muito para frente, né, ainda fica meio mais desanimados no sentido de concluir a construção do foguete sem ter um lugar específico para lançar. Né? Então, o pessoal está tentando estabelecer essa competição. O pessoal da Colbruf é o mais ativo nisso aqui no Brasil. Né? Foi proposto, o professor Mark, lá do Paraná, propôs uma regulamentação para a Agência Espacial Brasileira e está lá, eles estão analisando. Né? Então, essa é a atividade de foguetes, tá? Assim, de pequeno porte. Mas não é só isso que se pode fazer, né, para tentar atingir altitudes maiores, né, e tentar chegar mais próximo do espaço. Então a gente pode chegar mais alto com dispositivos simples também. Tá? Então o próximo passo, né, são balões estratosféricos. Tá? Os balões estratosféricos é o seguinte: é você pegar um balão meteorológico, que é usado para sondagem de vento, né, temperatura e pressão perto dos aeroportos, tá? E também para algumas previsões meteorológicas, tá? E usar esses balões para lançar cargas. Tá? Esses balões chegam facilmente, os balões comerciais aí de látex, né, chegam a 30 km de altitude sem muita dificuldade, carregando um balão de 2 metros cúbicos, né, vai levar praticamente 1,4 kg de carga. Tá? Então isso é suficiente para levar um monte de material, né, de testes que você possa fazer. Você pode levar câmeras, telescópios, essas coisas, e fazer filmagens. Se o balão for um pouquinho mais elaborado, ele pode chegar a 100 km de altitude também, que é espaço. Tá? Então aí você poderia, não chegar a ter velocidade orbital, mas chega a uma altitude bastante elevada, né? E permite levar cargas em condições bem próximas do espaço. Aí a ideia é usar esses balões para testar componentes de satélite. Então você subir e fazer teste. Esse aqui que vocês estão vendo o vídeo, né, é um grupo, eu não sei bem de qual estado que é, não, mas eles fizeram um lançamento em 2014, eles alegam que fizeram 8 lançamentos com balões velhos, que eles acharam, ou conseguiram balões meteorológicos já com a vida vencida, né, e lançaram. Né, eles lançam, tem um paraquedas, quando o balão explode, o paraquedas, ele está caindo, o paraquedas infla, né, e desce com isso, tem um celular ou um indicador de GPS para marcar onde ele caiu, você poder recuperar. Aqui eles lançaram umas experiências, né, eles colocaram álcool, um galinho de tempo, né, para medir a umidade, uma planta, né, e um ovo. Né, e nessa altitude aqui é 3 km, aqui é a altitude dos aviões. Né, e esse aqui já está a 27 km de altitude. Tá? Então isso aqui está bem alto já, né? A pressão é bem baixa. Tá? Se subisse mais uns 10 km, estava no espaço mesmo. Né? Então eles ainda não conseguiram ainda os efeitos totais do espaço, mas aqui a radiação é maior. Você já viu, eles chamam de céu negro, né? o black sky, é quando você começa a ver o céu escurecido, né? Que você está no limiar mesmo do espaço. Né? E tem sido usado para testar componentes de satélite. Então muitas escolas têm mandado experimentos simples, até câmeras mesmo, só para filmar a viagem, né? Mas algumas têm lançado peças de satélite para fazer teste, ver se aguenta o vácuo, a temperatura, medir radiação, né?
campo magnético. Então tem várias coisas que se pode fazer e o custo pode ser mais reduzido, né? Isso aí. Então um balão desses não é barato, mas custa alguma coisa entre 400 e 800 reais cada balão, né? Mas você tem que pôr os dispositivos, a carga útil dele. Então essa é uma atividade também que o pessoal está desenvolvendo aí em vários locais, né, do país, em outros lugares do mundo também, e tem sido lançado com certa frequência. E existe uma regulamentação da Agência Espacial, da ANAC, não da Agência Espacial, mas da ANAC, que permite, em certas zonas, você pode lançar esses balões sem muito problema. Tá? Não é igual um balão de São João, que você joga em qualquer lugar, né? Mas um balão mais controlado, né? E é cheio com hélio, né? Não tem nenhuma parte inflamável, né? Outro trabalho que tem sido feito também não é limitado só às universidades, né? Tem cursos técnicos que também desenvolvem microsatélites, tá? O microsatélite é um pequeno satélite, tá? O tamanho, esse cubas aqui, é chamado CubeSat, tá? Ele tem 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, tá? Então é um cubo pequenininho, tá? Você juntando mais de um cubo, aí você vai formar, cada cubo tem uma unidade chamada U, aí você junta esses cubos, então forma 2U, 3U, 4U, então você vai montando isso, né? Eles têm que ter painel solar para energizar, claro, né? E levam câmeras e outros instrumentos, tá? Atualmente eles estão sendo lançados de carona nos foguetes, tá? Então os foguetes levam um satélite maior e sempre tem uma folga de peso, eles levam esses satélites e jogam, tá? Esse lançamento que vocês estão vendo aqui, esse aqui, é feito na estação espacial, tá? Primeiro uma animação, depois esses dois aí são satélites que estão sendo vistos da janela da estação espacial. Então esses dois foram lançados, ejetados da estação espacial, 2 microsatélites, tá? O tamanho deles, vocês podem ver nessa filmagem aqui, né? É pequenininho, né? Não é nada coisa, e a complexidade dele é simples. Você tem que pôr, é claro que algum tipo de comunicação. O pessoal já tem usado Wi-Fi, já usaram 3G, 4G, né? Modems 4G, 3G para manter comunicação. Teve gente que usou rádio amador, né? Faixas de rádio amador para comunicar. Então é possível uma série de aplicações de comunicação aí, tá? E esse satélite pode ser tão complexo quanto você queira, né? Pode ter motores ou não, né? E existe a previsão que existam vários lançadores nos próximos anos lançando isso, inclusive o brasileiro, né? O VLM, que é o veículo lançador de satélite, né? Vai permitir lançar esses satélites, né? E possivelmente a agência espacial vai fazer chamadas para quem quiser embarcar nesses lançamentos. Então esse aqui é o veículo da Agência Espacial Brasileira, né? Que deveria ficar pronto esse ano, talvez atrase um pouco, tá? E ele é chamado veículo lançador de microsatélites, VLM, tá? E normalmente você pode entrar nas chamadas através desses dois programas da Agência Espacial, que é o Unispaço, que é um programa de fomento às universidades e escolas, né, superiores, né, que você pode aplicar um projeto, tá, e pedir verba, né, e o de microgravidade, que oferece um lançamento e você tem que propor uma experiência de microgravidade, tá? Essa experiência tem sido proposta por universidades, escolas técnicas, mesmo escolas de ensino médio, né? Uma outra coisa que eu queria falar também são as atividades que eu separei até agora, né? A gente está pensando justamente nesses últimos anos, né, da dificuldade de se criar produtos e desenvolver itens para a parte espacial, tá? E existe um movimento grande, né, chamado de Fab Lab, que são laboratórios que são destinados a você construir dispositivos, protótipos para qualquer área que você queira. Os Fab Labs são genéricos, né? Não tem área específica.
Aí a gente resolveu, né, no último ano para esse ano, né, abrir um outro tipo de Fab Lab. Tá? Então, abrir uma Fab Lab específico para a parte aeroespacial. Então, aqui em Belo Horizonte, né, a gente abriu, agora no começo desse ano, né, um Fab Lab chamado Alpha Lab, tá? Que é a Aerospace Laboratory and Fabrication, e o objetivo desse laboratório é chamar as pessoas, qualquer que sejam elas, não precisam ser alunos, né, da universidade, pode ser de qualquer escola, ou então qualquer empresário ou pessoa interessada que queira desenvolver algum item relacionado com a parte aeroespacial, desde um telescópio, um foguete, ou uma peça de satélite, ou um item de um microsatélite, ou um microsatélite, ou um balão, ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente sentia que existia a falta de uma infraestrutura para essas pessoas poderem usar, né, e se associar e trocar experiências nessa área. Tá? Então, quem tiver interessado mais para frente, né, eu tenho os folhetos aqui, e eu posso distribuir, e vocês, quem tiver interesse ou tiver uma ideia de algum desenvolvimento, o objetivo é a gente incentivar que desenvolva protótipos. Tá? O objetivo pode ser comercial ou não, mas se você quer só fazer uma coisa, tudo bem, tá? Você pode usar aquela infraestrutura para construir isso. Né? E funciona como um Fab Lab, que é aberto a todo mundo, né, todas as pessoas de interesse. A única coisa que a gente restringiu é que tem que ser para a parte aeroespacial. Então pode ser para aeronáutica, para o espaço, tá, ou qualquer coisa, ou parte didática relacionada a isso. Tá. Então é uma chance de fazer propaganda aí com vocês. Né. Também eu trouxe, a gente pode sortear aqui, uma maquete de papel, né, não está montada ainda, né, mas as instruções e as folhas de montagem, tá, de uma maquete desse foguete que eu mostrei a filmagem, né, o primeiro estágio da SpaceX, e aí a gente pode sortear aí entre os presentes. Tá. Quem quiser saber mais sobre o Alpha Lab, a gente pode conversar depois, ou então agora na parte de pergunta. Né? Então, agora está aberta as perguntas, era isso que eu tinha falado, foi bem curtinho, então, mas é isso que eu tinha. Ô, gente, podemos fazer o sorteio antes? O professor Maltoni trouxe aqui já no papel mais duro, com as peças. Vai gastar umas 8 horas para montar, né? Mas tem as instruções todas ali. A sugestão é o seguinte: tem alguém que faz aniversário hoje? 1º de junho. Tem alguém que faz aniversário mais perto da data de hoje do que 1º de junho? Ou 1º de Samuel? Que dia é Samuel? Hoje? 25 de maio. Dou-lhe uma. 28 de maio. 27 você perdeu por 28. Alguém ganha do 28 de maio? Hã? 1º de junho tá ganhando. Não, 1º de junho tá ganhando, né? Tá certo. 1º de junho quem é? Alguém ganha do 1º de junho? Hoje é dia 30, né? Ah, não, é 31 mesmo. Empatou com o 28? Então vamos tirar um para o ímpar aqui, essas duas. Vem cá. Quem é mais bonito? Quem é mais bonito? Primeiro também? Então vamos tirar um 2 ou 1. Corre os 3 aqui. Tem que comprovar, tem que comprovar. Não, vamos tirar o 2 ou 1 primeiro. Vamos tirar o 2 ou 1 primeiro. Não, depois mostra a identidade. 2 ou 1. Não, mas se não tiver com a identidade, você separa. Vocês estão com a identidade? Não, mas depois você pega. Tira o 2 ou 1 aí. Todo mundo de costa um pro outro. Eu vou falar 1, 2, 3 e vocês colocam aí. 1, 2, 3, já. Continua. De costa todo mundo. Eu vou falar dole 1, dole 2, dole 3. Vocês levantam a mão, coloquem ou 1 ou 2. Tá? 2 ou 1. Dole 1, dole 2, dole 3. Já. Qual é o seu nome? Henrique, no final das perguntas você vem aqui receber o prêmio. Ô, gente, o microfone está aberto para perguntas.
perguntas? Quem quer começar? Vem cá, João. Professor Maltoni, se é mais aerodinâmico com bico cônico, por que se usa bicos arredondados em ônibus aeroespaciais? Essa é uma teoria que a gente chama de corpo rombudo, tá? Então, realmente, se você utilizar uma ogiva, né, com perfis mais parabólicos, elípticos, né, você vai ter um menor arrasto possível na atmosfera, tá? Mas esses veículos foram feitos para voar no espaço, né? No espaço não tem problema aerodinâmico, né? Mas na reentrada, durante a reentrada, tá, o corpo rombudo, ele que tem uma curvatura mais acentuada na frente, tá, ele gera uma onda de choque, tá, que afasta a temperatura da parte sólida do bico do foguete. Tá? Então é uma parte muito quente, né? Você notou, esse aqui está reentrando, se você ver nessa parte aqui, ó, toda está queimada, a pintura está queimada, porque a temperatura é mais alta nessa região onde ele está reentrando. Tá? Se você joga, você cria uma onda de choque mais afastada da superfície, você diminui a temperatura na superfície do sólido. Tá? Então, isso é feito para garantir a sobrevivência da cápsula na reentrada. Tá? Isso é usado nas cápsulas tripuladas e não tripuladas quando você quer reentrar. Então, por exemplo, na sonda Cassini, que foi há pouco tempo, né, ela tinha uma sonda chamada Hughes, né, que foi lançada em Saturno, né, para entrar na atmosfera de Saturno. E ela tem um formato desse rombudo, é um cone, né, rombudo para poder diminuir a carga térmica em cima dela. Só essa pergunta mesmo, muito obrigada. Vamos lá, gente, mais perguntas? Vem cá, Sofia. O João foi um dos fogueteiros também do Cefet, né, João? Foi 140 metros, sua equipe, né? A gente fez a jornada lá no Colégio Militar. Sofia. Oi, boa noite. Eu queria perguntar sobre a missão da SpaceX. Qual foi a aceleração máxima atingida e qual o ponto onde atinge essa aceleração máxima? Eu percebi, pelos dados que foram dados, que foi no Max Q, mas eu não sei se... Eu não entendi o porquê e eu gostaria de saber se era isso mesmo. Normalmente no máximo a pressão dinâmica, né, o que quer dizer pressão dinâmica? É meio de rho v ao quadrado vezes a, né? Desculpa, sem a, só o meio de rho v ao quadrado. Nessa situação, você não tem a máxima aceleração, senão você está sobrecarregando a estrutura do foguete. Normalmente ele atinge essa aceleração um pouco antes, né? Em algumas situações da reentrada também ele pode ter aceleração máxima. Esse foguete especificamente, a gente fez uma análise, eu dei como exercício aos alunos analisar esse vídeo, né? Eles encontraram acelerações na faixa de 3 Gs, tá? 3 vezes a aceleração da... Não, desculpa, 3G não. É 3 metros por segundo, tá? E um pico de 7 metros por segundo. Então não chegou a 1 G, não. Chegou a 70% da aceleração da gravidade. Então é um foguete que tem cargas relativamente baixas na estrutura dele. Eles não puxaram muito, não, porque ele foi projetado para transportar pessoas também. Então ele em um momento atinge uma aceleração muito forte durante o voo dele. Em geral, o avião, só para vocês saberem, avião, por exemplo, um avião normal aí aguenta 3 vezes a aceleração da gravidade, sem muita dificuldade. É isso mesmo, obrigada. Mais perguntas? Sem timidez, gente. Vamos. Brunão, professor Brunão. Professor, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a excelente palestra do senhor. E eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais histórica, professor. Há alguns anos atrás, houve um acidente muito sério com um veículo lançador de satélites brasileiro, né,
muitas vidas foram perdidas nesse acidente. E eu queria ouvir do senhor quais são as percepções do senhor, enquanto na época talvez fosse já estudante da área, e quais as percepções do senhor hoje, passados quase 20 anos, de uma retomada dessa questão no Brasil, se a perda se a gente está conseguindo superar essa perda, né? Saber um pouquinho disso aí, da percepção do senhor disso aí. Eu trabalhei no veículo lançador, né, de 85 até mais ou menos 92, mais ou menos, né? Eu era responsável pelo sistema de ignição e de teledestruição dele, o sistema de pirotécnico que fazia a teledestruição. Na época que teve o acidente, né, eu já tinha saído de lá, eu já estava em outras empresas, né? Mas eu fiquei sabendo e acompanhei os relatórios dos acidentes, né? Aparentemente, né, o acidente ocorreu, né, devido a uma falta de cuidado nos protocolos de segurança, tá? Então, normalmente num foguete desse porte, né, você não deixa muitas equipes trabalharem ao mesmo tempo. Então, em geral, é uma equipe de 3 a 5 pessoas, né, faz o serviço dela, sai, entra outra equipe, faz o serviço dela, né. Nessa situação, tinham 5 ou 6 equipes trabalhando ao mesmo tempo no foguete, tá? Então isso é contra as regras de segurança, porque se um está mexendo, né, pode provocar alguma coisa e causar interferir no outro trabalho, né, isso é perigoso de se criar uma falha esquelética, que parece que foi o que aconteceu, né? E aí começou a pegar fogo, né? E tinha gente demais, né? Tinha 21 pessoas lá no foguete, que não é usual. O usual é ter um mínimo de pessoas. A regra sempre na parte de materiais energéticos, né, é você diminuir a exposição máxima de pessoas ao evento, tá? Aparentemente isso foi causado por falta de verba, por pressa, né? Então, não tem dinheiro para diárias, não tem dinheiro para ficar muito tempo, o tempo está curto, né? E aí eles foram pressionados a fazer mais rápido e alguém autorizou esse tipo de ação, né? Mas o relatório não apontou nenhum culpado, só mencionou isso, né? O governo, na época, disse que ia retomar o programa, né? Mas, na verdade, não retomou, né? Não fez os investimentos que eram necessários, tá? Hoje está se discutindo, né, antes da crise econômica e política, né, estava se discutindo o que se faria agora, né? Terminar o VLS, o veículo lançador, fazer pelo menos um lançamento, né? Era importante, mas não se sabe se vai acontecer isso, né? E partir para novos desenvolvimentos. Esse do veículo lançador de microsatélites era uma meta possível, tá? Mas também, de novo, não está sendo cumpridos as liberações orçamentárias. Então, possivelmente vai ser atrasado isso também, tá? Eu acredito, né, que com a ação que está acontecendo no mundo inteiro na parte aeroespacial, acho que o Brasil também vai retomar isso. Talvez demore mais alguns anos, né, mas a gente deve retomar isso, espero que com um planejamento mais a longo prazo, isso mais realista, né, do que a gente pode fazer, tá? Mas é possível, a gente teve sucessos bons no programa espacial, os veículos de sondagem que a gente tem estão sendo usados na Suécia, pela Alemanha, né? Então a gente poderia utilizar essas boas coisas, né, e utilizar isso para ser mais ativo, né? Os satélites também que foram lançados, apesar de muitas críticas, né, sobre como eles foram construídos, ou tecnologias, ou compra ou não de tecnologia, eles acabaram tendo resultados bons, né? Os satélites de vigilância da Amazônia, os satélites de sensoriamento remoto, né? Eles tiveram um sucesso bastante significativo, tá? Mas a gente precisa de investimentos maiores. Por exemplo, a gente assiste todo dia a previsão do tempo, né? Mas não sabe que a gente está usando satélites que cobrem parcialmente a nossa área, né? Então, a cobertura de dados meteorológicos
do Atlântico Sul é deficitário, porque os americanos avisaram que o satélite que estava alocado para essa área já estava no fim da vida dele e eles não iam colocar outro porque não tinham dinheiro, né? Mas aí os outros países também não fizeram nada, né? A gente poderia ter alocado dinheiro para um satélite desse tipo, construído aqui ou construído fora, né? Porque é importante isso. O nosso principal produto é agroindústria, né? E a gente não cuida da previsão do tempo, né? Que é uma coisa relacionada, que é importante para a gente, né? Então, eu acredito que políticas, que no futuro, aí, nesses próximos anos, seja redefinido o que se vai fazer aqui no país. A gente tem oportunidade, a gente tem uma nova oportunidade, uma nova janela de desenvolvimento tecnológico na parte do espaço, né, acompanhando o mundo, né, e se a gente tomar as medidas certas, a gente pode acompanhar uma posição melhor, uma posição de parceiro e não de comprador de serviços. Antes de chamar a próxima pergunta, a maior parte das astrofotografias que a gente coloca no site do JEDI, nos grupos do Cefet e Facebook, é desse camarada aqui, Júlio Sardinha, e é ele que vai fazer a próxima pergunta. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. A pergunta que eu tenho a fazer, como a terça astronômica também tem um cunho de educação ambiental, eu percebo que o satélite, quando ele é lançado, ele tem uma vida útil, né? Após essa vida útil, ele continua em órbita. E, além disso, ainda tem alguns detritos também que são enviados. Há alguma preocupação com esse tipo de objeto que fica lá em órbita, né? E esse lixo que é gerado, né? Como que o senhor vê isso? Porque eu sei que, assim como qualquer outra atividade, né, da ciência, é necessário que seja feita alguma coisa, né? Mas há alguma preocupação já em limpar ou pelo menos não aumentar esse lixo? Sim, existem acordos internacionais, né, tentam limitar isso. Então hoje, se você faz um lançador de satélite, coisas assim, você tem que prever, né, dispositivo reservar um pouco de combustível para reentrar algumas partes do satélite. Então, nesse caso eles estão recuperando o primeiro estágio, mas o primeiro estágio sempre cai, né? Ele não tem velocidade orbital. Mas o segundo estágio, em geral, sobra um pouco de combustível para ele, pelo menos, fazer uma manobra de reentrada e queimar na atmosfera, tá? Os microsatélites, esses pequenininhos, tá? Eles são órbitas baixas, aí o decaimento dele é inferior a 1 ano. Então, em geral, eles reentram na atmosfera e são destruídos, tá? Mas tem muita gente falando desses microsatélites para lançar cargas até a Lua, né? Então, aí começa a ficar mais complicado, né? Na altura da estação espacial, né, um pouco mais ali na faixa de 200 quilômetros, né, já é uma situação, daí para cima é mais complicado. Então existe um monte de satélites antigos desativados, né, que demoram décadas para descer, e isso ainda não se sabe o que vai fazer com isso, né. Mas como são poucos, né, não tem tanto problema, exceto na órbita geoestacionária, que pode ter umas brigas de posição lá, né. Mas o pessoal tem atento a isso, mas não tem tomado nenhuma medida assim forte, ou não existe nenhuma lei, nenhum acordo assim, que tem sanções contra esse tipo de coisa, né? Então, às vezes a China faz testes de satélites militares, né? Explode um satélite, aí cria milhares de pedaços, né? Então, hoje, a maior preocupação da estação espacial é com o micrometeorito, né? E esse micrometeorito pode ser pedaços de satélites que estão lá. Então, a janela da estação ela sofre impactos frequentes, né? E de vez em quando vem algum pedaço de parafuso, né? E outras partes de satélite. Então, é uma preocupação que se deve ter, mas a curto prazo eu acho que não está sendo tomada nenhuma providência assim tão imediata. As constelações de satélites que o pessoal está prevendo para os próximos 10 anos envolvem constelações de mais de 1000 satélites em órbita baixa, né, 100 km, 200 km de altitude, né? Então isso vai poluir muito mais. Esses satélites são feitos eles estão querendo colocar para internet, né, para Wi-Fi e para outras aplicações de GPS e comunicações, né?
E esses satélites vão poluir mesmo. Se tiver 2, 3 companhias com milhares de satélites em órbita baixa, a coisa vai ficar feia. Aí existe um órgão internacional que diz se pode ou não pode, né? Então, essas empresas, a Boeing, a SpaceX, estão propondo para esse órgão internacional se podem colocar esses satélites em órbita. Se eles conseguirem, aí vai lotar muita área e vai diminuir a possibilidade de lançar. Então, o Brasil, por exemplo, fica numa posição difícil porque fica com poucos slots de ocupação no espaço, né? Em todas as órbitas, né? É igual o radiocomunicação, né? A gente vai, cada vez as bandas vão estreitando e a gente vai perdendo a chance de entrar nessas bandas, né? Pessoal, por conta da programação, né, da observação, eu vou abrir o microfone só uma última pergunta e vou pedir ao professor Maltoni, caso ele possa ficar mais 10 minutos. Após essa última pergunta a gente fecha o microfone, mas quem quiser pode chegar aqui pertinho dele e, né, a gente faz um bate-papo aqui mais uns 10 minutinhos. Então, no microfone, a última pergunta, alguém gostaria de fazer a última? Desistiu? Boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre quais seriam os gases utilizados para fazer o redirecionamento do foguete e corrigir a rota dele no espaço para ele fazer o retorno na Terra. Fala esses jatos de controle que foi usado aí, né? O mais barato é o nitrogênio, tá? Mas o hélio também é usado com frequência, tá? Eventualmente, você pode utilizar algum gás mais pesado, como amônia, ou mesmo tetróxido de nitrogênio, né? Ou mesmo dióxido de nitrogênio também, que é o gás do riso, tá? Mas o mais frequente é o nitrogênio e o hélio, tá? Agora, as pressões de trabalho desses dois gases, né, os tanques, eles levam gases pressurizados a 2.000 Pascal, 2.000 bar, né, 2.000 bar. Então são pressões muito elevadas, são tanques altamente pressurizados, né, então, para poder caber gás suficiente para funcionar como propelente, né, no espaço. Tá? Se você usa um gás mais denso, por exemplo, se você usasse dióxido de nitrogênio, né? Ele pressurizado, ele liquefaz, igual o gás de cozinha. Tá? Então ele liquefaz, aí você consegue levar mais gás na forma liquefeita dentro do tanque sem subir demais a pressão. Tá? Aí você poderia usar esses gases, só que tem que eles são um pouquinho menos, tem um desempenho um pouquinho menor do que o nitrogênio e o hélio. Obrigado. Bom, gente, vamos agradecer novamente o professor Maltoni. Agradeço a presença de todos vocês. Quem quiser fazer a observação do planeta Júpiter pode se dirigir pela pista de atletismo até o estacionamento da Alpes. Quem quiser chegar mais perto, o professor Maltoni vai ficar aqui mais uns 10 minutinhos. É uma oportunidade para bater um papo com ele. Próxima terça astronômica, tema poluição luminosa. A data está no cartaz lá na entrada do auditório. Não, se quiser comer, mas... Então, vamos fazer o seguinte, daqui a 20 minutos, nós encontramos lá no lugar de observação do